Essa é uma pergunta profunda, porque é um grande desafio para a mulher de modo geral no mercado de trabalho, especialmente quando você vai para um ambiente onde é predominantemente mais masculino. Foi até por conta disso que eu criei uma comunidade que se chama Mulheres de CX. Hoje tem 1.800 mulheres que colaboram, se ajudam e se fortalecem para vencer esses desafios que toda mulher ainda enfrenta no mercado. O que as empresas ainda não entenderam de fato é que atendimento dá lucro. Empresa que foca em cuidar do seu cliente, ela não só tem esse cliente por mais tempo, mas faz com que ele traga mais pessoas para poder comprar dela. Agora, empresas que conseguem entender isso, elas vão mais longe, elas têm mais sustentabilidade e elas conseguem ter retornos financeiros muito maiores. A minha dica de livro é Cliente Feliz dá Lucro. Eu escrevi esse livro aqui, tem 22 passos para qualquer negócio, qualquer empresário que queira implementar a experiência do cliente de uma maneira simples e prática e ter resultado. Se eu tivesse descoberto antes, o desenvolvimento dela seria maior. Descobri que a Isa tinha neuropatia auditiva aos 2 anos. Tudo tem um jeito. Sabe? A gente tem que perseverar, tem que lutar. Não é fácil. Não adianta eu vir aqui e falar assim, é super fácil. Não é. Ela era uma criança muito ativa. Ela fez um exame chamado BERA, né? Sim. E aí eu tive o diagnóstico de neuropatia auditiva. Aí o médico explicou que seria como se fosse um fiozinho desencapado. Ora ela ouvia, ora ela não ouvia. Ela poderia usar o aparelho convencional, que ajudaria um volume que ela ouvia, ou fazer essa cirurgia para colocação de implante coclear. Assim, meu Deus, vou ter que fazer cirurgia, né? Minha filha é tão pequenininha. Uma criança. Se eu tivesse descoberto antes, o desenvolvimento dela seria maior, só que ela é muito desenvolvida. Não vá para o lugar da vítima. É a arte de vencer. E a pessoa, quando ela aprende a doutrinar esse cavalo desenfreado, que é o seu próprio ego, a sua vaidade, ela cresce. Se você for vitiminha, se você for ser dodói, cara, não sai nem de casa. Não sai de casa. Você não vai andar, você não vai transitar. Onde a Adriana errou na carreira dela foi onde ela não soube doutrinar seu próprio ego. E eu errei com as pessoas certas. O ego, ele te atrapalha muito. Não vá pro lugar da vítima. Essa história as pessoas não acreditam. A gravadora me internou. E aí vem... Qual foi a sua reação? Eu achava que isso não ia acontecer. Pra mim, não existia Adriana sem a rapaziada. Quando nós fizemos o Olímpia, eles já estavam muito infelizes e as pessoas falavam pra eles, sai fora disso. Quem é ela? Sai fora dela, entendeu? Então existiu aquela coisa do deixa disso, sai disso, muitos amigos que não eram amigos. Então não teve um consenso. Só que eu tinha um contrato, eu não podia perder. Então eles me internaram. Essa história as pessoas não acreditam. A gravadora me internou num spa. Porque eu já tava comendo as paredes, né? Eu comecei a engordar. Me internaram no spa e mandaram eu calar a boca e ficar quieta, a gente vai escolher a rapaziada. Bater papo pode salvar a nossa vida. Conversa de corredor, né? Foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo deve se recordar do maior acidente aéreo que nós tivemos aqui no Brasil, que foi em Congonhas com o avião da TAM, que colidiu com o prédio da própria empresa. E o Paulo é uma dessas pessoas que sobreviveram. A sala que a gente estava tinha um paredão lateral e tinha um posto, igual lá. E tinha um paredão nesse posto aqui. A gente estava ali, bem próximo desse paredão. Tinha alguns amigos ali que estavam sentados na hora, 3 pessoas. Eles ficaram sentados, não estavam lá com a gente. E a turbina pegou justamente nesse paredão. Mas, como a gente saiu, estava no corredor conversando, a gente teve a chance de procurar a área de escape, uma área em direção ao elevador, em direção à escada, buscando a área, o hall do elevador, né? Fora ali da sala.
Não é todo mundo que pode fazer banho de sal grosso. Tem muita gente que pega o banho de sal grosso, já vou jogar na cabeça. Não pode jogar banho sal grosso na cabeça. Não pode fazer somente o banho de sal grosso. Ele é ótimo para eliminar as energias. Só que não fala se é energia boa ou energia ruim. Vai eliminar todas. Sempre depois de um banho de sal grosso, faz um banho com açúcar, faz um banho com rosas. Tem que positivar. Exatamente. Você zerou tudo, agora você vai colocar o propósito que você quer no próximo banho. Banho de canela para prosperidade, arruda para proteção, depois direcionar para quem que você quer. Fazer banho de sal grosso puro e sair na rua, pelo amor de Deus, você vai pegar toda aquela energia, você vai chegar moído, como se fosse passasse um trator em cima de você. Com o microfone, esbaforida, aquele ali, ele tá com uma camisa vinho, eu comecei a passar tão mal, minha perna tremeu. Aí eu lembrei da Silvete Montilla, que eu já vi os shows dela, eu consegui entrar nas boates em São Paulo, vi os shows da Nani People, eu entrei e falei, parem a festa, você fulano que está me devendo, minha poupança Bradesco no dia a dia, tal. Aí eu esqueci do texto. E do nada eu comecei a mexer com aquele ali que não tinha nada a ver com a ideia, improvisar, né? Que é o que contratou, que não podia mexer. Nesse zigue-zague, eu sei que eu fiquei 55 minutos. Aí esqueci, eu fui mexer com a mulher do dono que não podia mexer. Aí eu lembrei do texto, voltei pra você, que era aniversariante. Tem uma coisa que eu sou muito resistente, é de comer salada em restaurante. A gente nunca sabe como foi higienizado, esse tipo de coisa. Eu acabo restringindo muito em casa, que ali eu sei da forma como foi higienizado. É um dos principais problemas, essas verduras, essas coisas. Pode ser, mas é interessante. O que eu indico, por exemplo, se você quer comer uma salada e não sabe como foi higienizado esse negócio, abusa no vinagre. Tá. Abusa de vinagre puro. O vinagre puro, um vinagre de mesa, tem 4% de ácido acético. O de limpeza tem 6% de ácido acético. E o ácido acético, ele passa a ser desinfetante a partir de 3%. Então você usa vinagre puro, você está usando uma coisinha de... Só que ele cozinha a alface, né? Então você tem que usar... Mas já está ajudando, você quer comer alface esse negócio. Lá na corrida, eu entrei velho. A maioria das pessoas entraram com 15 anos, já fazia kart, 10 anos fazia kart. Então eu falei, eu tenho que correr atrás do tempo. No mercado imobiliário eu brinco que a gente tem que ser muito, muito resiliente, porque a gente tem muitas frustrações. Principalmente quando eu falo com o pessoal de novos negócios. A gente deve estudar 100 terrenos e eventualmente vai fechar 7. O que eu falo? Esses 7% a gente tem que comemorar. E se não tivesse esses 100 terrenos, nesse estágio a gente não fecharia um. Isso é sucesso. Quem tem sucesso é aquele cara que você toma uma porrada, você vira a página e continua. E daí você vai perder um negócio, vai perder outro, mas vai ganhar o outro negócio. Porque não pode mais nem sair de casa sem a companhia de um homem. Não existe mais trabalho feminino no Afeganistão. Essas mulheres, principalmente as que são arrimo de família, elas têm lá pessoas que dependem delas, elas têm que chegar aqui e ter um ganha-pão para enviar para essas famílias. Nem todo mundo conseguiu o refúgio. A partir do momento que o Talibã tomou a posse e o poder no Afeganistão novamente, 5 milhões de pessoas migraram. 3 milhões para o Irã e 2 milhões para o Paquistão. Esses países não conseguem absorver. Então essas pessoas passaram de uma condição, eu tenho médicas, eu tenho engenheiros, eu tenho pessoas que tinham empresas e no dia seguinte elas não tiveram mais nada. Então elas chegam aqui nessa situação tentando se restabelecer para ainda ajudar a sustentar pessoas que estão lá e que estão passando fome, porque todas as famílias que tinham mulher como rima de família hoje não tem como sobreviver lá. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando e hoje eu estou falando bastante desse problema do Afeganistão porque é uma coisa muito gritante, mas nós temos muitas africanas, estou falando bastante de mulheres também, porque hoje a gente vê uma migração grande de mulheres e cada país tem a sua cultura. Eu acho que as redes sociais moldam um pouquinho o que a gente vai pensar. Mas elas também são um espelho de coisas que a gente não tinha muita coragem de falar por aí, e agora a gente fala porque tá todo mundo falando igual. É muito legal, né? O legal mesmo é pensar um pouco antes de dizer qualquer coisa na internet fora dela. Eu acho que o meu grande interesse sempre na vida foi gente. Eu adoro gente. Adoro conversar com pessoas, adoro entender pessoas diferentes de mim. E aí isso acabou virando um interesse por arte, por entretenimento. Adoro cinema, adoro música, adoro teatro, adoro livros. E quanto mais eu leio e penso sobre isso, mais eu me interesso por comportamento, porque é um assunto que rende tanto, nunca acaba. Tem sempre uma coisa diferente para falar sobre isso.
Eu acho muito legal escrever, porque às vezes eu sinto que eu estou mudando um pouquinho a opinião do leitor, ele está ficando um pouco mais flexível para pensar em outros assuntos. E isso também acontece comigo. Já teve situação de eu escrever uma coluna e depois pensar melhor e falar, putz, mas eu não olhei pelo ângulo certo, talvez por aqui isso faça tanto sentido quanto eu acho que fazia, vamos pensar. Eu acho isso muito legal, a gente não tem uma opinião única, né? Não assinei contrato nenhum em que eu preciso pensar do mesmo jeito para sempre. Então, quando a vida me dá a oportunidade de refletir um pouquinho mais, eu mudo de opinião, eu adoro, eu acho que eu tô crescendo.